Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do No Cute Sem Arroba. Como vocês já sabem, eu me chamo Yadine Ximenes e o nosso episódio de hoje se chama Gurus do Marketing. Por que tomar cuidado? E aí eu vou entrar aqui com a nossa queridíssima Fernanda, perguntar aqui o que ela está achando desse tema de hoje. Diga lá, Fernanda. Bom dia, boa tarde, boa noite também, né? Que é atemporal. Quase vacilei, mas não vacilei, gente, viu? Tô ficando esperta. Amiga, expectativas, né, com o tema. Eu acho que a gente vai ter que florear um pouco aqui as coisas, né? Para não falar de uma forma muito explícita sobre nada, mas acho que a gente vai conseguir ter uns insights legais aí, eu espero, tá? Sobre o assunto. E hoje, o nosso príncipe, né, da mesa, todos os episódios, Nauan Souza. Olá, Fernanda. Olá, Yadine, tudo bem? Olá. Então, não perguntou sobre a minha expectativa a respeito do episódio, mas eu estou com expectativas muito positivas de que a gente saia com informações muito importantes a respeito do assunto, né? É um assunto que vai para todos os lugares, vai para todos os lados e a gente precisa, de fato, debater. Acho importante a gente falar sobre isso, enfim, porque tem dados que mostram coisas alarmantes a respeito do aspecto de gurus na internet. Mas para a gente poder elucidar o tema, trazer ele um pouco mais para o lado pessoal, para a experiência, para o case, a gente tem ela, que é chefe de cozinha, ela que é mãe, que é mulher, que é empreendedora e que vai acumulando funções durante a vida. Elba Cunha é nossa convidada Olá. De hoje, prazer. Seja obrigada, bem-vinda. muito obrigada. Muito feliz com o convite, muito honrada em poder compartilhar, né, a importância que realmente vocês estão trazendo nesse tema. Porque uma coisa que realmente eu passei e não foi bacana. Então, Não a gente foi precisa legal. falar sobre isso. Joia. Vamos fazer o seguinte, para a gente começar, eu queria trazer alguns dados de algumas pesquisas para que a gente possa contextualizar o restante da nossa conversa aqui, tá? Esses dados eles foram tirados do perfil da Marta Gabriel, através de um estudo, né, que ela trouxe, que é um estudo recente da NordVPN. Se não se pronuncia assim, perdão, NordVPN, né? Acho que é isso. Mas é o que me aparenta ser. Então, assim, passam falando sobre os brasileiros, né? Eles passam 41 anos, 3 meses e 13 dias de suas vidas online, comparado com a média de expectativa do brasileiro, que é de 75,9 anos. Isso equivale a mais da metade de suas vidas, né? O brasileiro hoje passa mais da metade de suas vidas online, conectado com a internet. Durante uma semana típica, os brasileiros passam mais de 91 horas usando a internet, sendo que 19 horas são gastas trabalhando e as quase 72 horas restantes são para atividades diversas. Então a gente tem aí 91 horas online contra 72 horas de atividades diversas que a gente tem. Outro ponto importante da gente conversar é que o horário médio que os brasileiros começam a navegar é às 8h33 e só se desconectam por volta de 10 horas da noite e 13 minutos. Esses dados, eles mostram, né, o quanto os brasileiros estão conectados na internet, quanto a internet já não é mais nenhuma tendência, nenhuma realidade, na verdade se tornou parte efetiva da rotina de todo mundo. A gente já falou sobre isso em alguns episódios. E aí a gente vai para o dado sobre influenciadores digitais. O nosso país ele tem mais de 500 mil influenciadores digitais com mais de 10 mil seguidores e a gente forma o segundo maior país que segue creators em redes sociais, ficando atrás apenas das Filipinas. O número de influenciadores digitais mapeados no Brasil já alcançou o número de médicos registrados no Conselho Federal de Medicina em 2022. Nossa. Então a gente tem aí um aumento muito grande de influenciadores digitais, muito tempo de pessoas dentro das redes sociais, absorvendo todo tipo de conteúdo. E fora esses dados que a gente trouxe para cá, para a gente contextualizar essa situação,
educação, nós temos também outros dados na área de educação mostrando que os influenciadores hoje estão formando mais pessoas do que os professores. E isso é um perigo, porque a gente tem influenciadores formando no âmbito educacional, no âmbito político, no âmbito de saúde, e a gente tem aí mais de 500 mil deles falando sobre assuntos que são importantíssimos e muitas vezes sem nenhum embasamento. E a Dini, quer complementar com alguma coisa a respeito desses dados? Te choca, não te choca? Assim, sendo bem honesta, os dados me chocam absurdamente, né? A gente tem mais de 500 mil creators e pessoas que estão formando outras sem ter o mínimo preparo, né, educacional para isso, não teve uma, né, não que isso seja um ponto muito relevante, mas eu acho que quando você parte do pressuposto de que você vai formar uma outra pessoa, você tem que ter o mínimo de conhecimento e de estudo para tal. E responsabilidade. Né? E responsabilidade, né? Então, assim, eu acho que é um dado muito preocupante, né? Visto a hora e mais da metade da vida que a gente passa online, porque, né, 41 anos da vida é um pouco também assustador, eu passar 41 anos da minha vida online. Mas eu queria entender um pouquinho, assim, né, puxar um pouco da Elba, como foi essa tua experiência para a gente iniciar esse processo, esses dados, né, digamos assim, tão alarmantes, porque realmente são dados bem preocupantes, e aí eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência, como foi o início da tua jornada no digital, né, como foi o que essa experiência te afetou enquanto empreendedora, enquanto mulher, enquanto criadora de conteúdo, né, para sua marca. Então, queria te ouvir aí um pouquinho. Bom, eu comecei, né, a florar para este mundo digital, estar no online, ter presença digital, né, que a gente chama hoje, em 2019, quando eu tinha passado um tempo fora e voltei para o Brasil e decidi que eu queria passar a minha voz, ensinar as pessoas a trabalhar com confeitaria, que é a minha área dentro da gastronomia, eu sou formada em gastronomia, no online, que era uma forma de me conectar com pessoas de vários locais, não necessariamente só de onde eu moro, em aulas presenciais. Então, eu achei que a minha bagagem, né, de formação e dos meus 10 anos de confeitaria seriam importantes para formar outras pessoas e mudar a realidade delas, né, na vida delas. Então, eu decidi que eu queria começar a entrar nesse universo. E quando você começa a pesquisar sobre como trazer o meu conteúdo físico, do que eu sei, que está na minha mente, o que eu estudo, o que eu vivi, o que eu vivenciei, para o online, a gente vê que não é tão fácil. Não é tão simples assim, né? Exige muita preparação em relação à responsabilidade, que é o que a gente está falando agora sobre esses dados que realmente são muito alarmantes, e de como você vai passar o que você precisa passar para as pessoas, e que elas entendam que elas não devem ficar escravas disso. Mas eu também não entendia isso no começo. Uhum. Então, o que acabou acontecendo foi que eu me tornei escrava do meu próprio conteúdo. Nossa. Então, eu achava que eu precisava estar 24 horas produzindo conteúdo para que as pessoas me ouvissem, para que as pessoas entendessem a importância do que eu queria passar, do que eu queria ensinar. E eu não tinha a noção de que você não está ali só para vender. Eu não estou ali só para vender a minha aula. Né? Eu estou ali para mudar realmente a vida de alguém. Exato. E isso só começa a cair a ficha quando as pessoas vêm falar para você que você mudou a vida dela. Sim. Né? Quando ela chega para você assim, olha, por causa daquela aula, daquele curso que eu assisti, que eu comprei, então que eu vi gratuitamente na sua live, eu agora estou assim, eu saí do desemprego, eu estou ajudando a minha família. Então, é uma dimensão muito grande, muito importante, e que quem está por trás nessa parte de vamos agenciar essa pessoa para que ela seja essa influencer, ou esse professor online, ou vamos vender o curso e tudo mais, mas existe uma pressão muito grande por trás de quem é a pessoa que vai dar voz a tudo isso. Então, eu me sentia muito pressionada por mim mesma, né? Eu preciso estar ali, eu preciso todos os dias postar, eu preciso todos os dias fazer vídeo, eu preciso todos os dias atender todas as pessoas na hora que elas quiserem. Então, eu acabei me anulando.
Elba, só pra gente conseguir entender um pouco a linha do tempo disso, em que momento você começou a seguir recomendações de outros influenciadores da área de marketing digital? Porque eu entendo que existe uma pressão, né, para você colocar o seu conteúdo de acordo com o formato da plataforma. Isso já é uma pressão, né? O algoritmo, ele já te pressiona a uma série de comportamentos para você inserir sua mensagem ali. Mas quando foi o ponto em que você entendeu que aquilo ali não era o suficiente e você busca outras pessoas com outras rotinas e outras vivências para te auxiliar, entre aspas, esse processo? Quando você... Acho que qualquer área da vida que você vai aprender uma coisa nova e você não entende nada sobre aquele assunto, você vai buscar, de alguma maneira, estudar, porque eu sempre fui assim, né? Então, eu sempre busco, assim, eu preciso estudar sobre esse assunto para eu entender se eu sou capaz de performar ali. Porém, a forma inicial que eu entendi, que eu vi que o marketing digital se comporta, é uma forma muito agressiva. E naquela época, em 2019, eu achava que não tinha outro jeito. É aquele jeito agressivo. Você precisa fazer... Só dava daquela forma, Só dá certo assim. Você tem que fazer isso, isso e isso para ter esse resultado. Se você não faz assim... Você não vai ter o resultado. Entendeu? Então, precisa fazer X de faturamento, precisa fazer X de conteúdo, precisa fazer isso, isso e isso. Se você não falar assim, se você não se comportar assim, você deixa de ser você. A realidade é essa. Basicamente. Né? E fora toda essa pressão de ter que fazer o método das pessoas, né? Você tem a sua própria cobrança de vida, da sua vida que acontece ao redor. Né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha. Então, você tem a cobrança da sociedade de ser uma boa mãe. A cobrança de... Então, assim, é uma coisa que sufoca. E trabalhar com o digital não é fácil. É gratificante. Realmente, você conhece pessoas do mundo inteiro. Você vê que realmente você consegue impactar a vida das pessoas de forma positiva. Porém, ninguém fala que é tão difícil. Ninguém fala para você que você vai ter que abdicar de muita coisa, mas que você não precisa morrer nesse processo. Então, o digital, ele me trouxe muitas coisas boas. Me trouxe muitas pessoas, me conectou muito com alunas, com pessoas que hoje eu falo de vários lugares do Brasil, até do exterior. E que elas são gratas, e eu que sou gratas por conhecê-las, por poder trocar informação, ajudá-las da melhor forma que eu posso. Mas também me trouxe muitas coisas negativas. Né? Me trouxe burnout, me trouxe depressão, ansiedade. Nossa. Eu descobri que eu estava com vitiligo, pelo excesso de preocupação. Então, são coisas que vão massacrando você enquanto indivíduo. E às vezes você não sabe nem em que horas isso começou e que horas isso e você termina, né? Onde começa e onde termina. Então, você entra num flow que não é de uma vida de uma pessoa normal. Não é comum aquilo. Que as pessoas colocam como normal. Né? Então, essa maneira. Você tem que se comportar assim. Porque você precisa fazer XYZ roteiros de vídeos que você precisa gravar. Você precisa falar mais alto. Você precisa parar de falar vícios de linguagem. Você precisa... Então, assim, é uma ditadura. Para mim, eu me senti numa ditadura. Sim. E quem me puxava, tentava me puxar disso daí, era o Nauã. Então, assim, o Nauã, ele tem um trabalho muito importante, né, vocês todos, dentro do marketing, para mostrar que é importante, o marketing é essencial para qualquer empresa, né, para qualquer pessoa que quer se comunicar na internet. É importantíssimo, mas que não é uma coisa engessada. Total, você consegue fazer aquilo da forma que seja saudável para você e para o seu negócio, né? Então, o que ele fez? Ele me mostrou que, olha, o caminho que você está seguindo não é saudável para você enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto a quantidade de informações que você pode passar para as pessoas de coisas positivas, e isso tá te fazendo tão mal e tá te deixando tão que eu não estava conseguindo escutar a minha própria mente, eu não conseguia mais pensar por mim mesma. Uhum. Sabe? Então, tipo assim, porque fulano falou isso e fulano disse que é assim. E agora a novidade é essa. Então, agora eu tenho que fazer isso. Nossa, e a quantidade de tendência que vai surgindo, tô tentando se adequar a todas elas. Então, eu estava fazendo coisa. justamente isso, né? E fora a síndrome do impostor. Aqui a gente até conversou sobre isso naquele dia, né? 80% das mulheres, né? Sim.
Então, ainda tem essa questão. A mulher, para ter voz, ela tem que se impor mais ainda. Completamente. Tipo assim, por que eu vou dar voz, eu vou escutar o que ela está falando? Será que realmente ela sabe o que ela está falando? Exatamente. Então, assim, eu nunca deixei me intimidar em relação a isso, sabe? Porque eu sou mulher, porque eu tenho certeza, eu tenho muita autoridade que eu estou falando, né? Então, eu sou muito responsável em relação ao conteúdo que eu transpasso na minha rede social. Isso é muito importante e, realmente, pelos dados que estão falando aí, né? Mais de 500 mil pessoas influenciadoras e muitas delas, pode ter certeza que mais da metade não tem uma formação, não sabe o que está falando, está vendo ali, aqui, né? Está ficando com um excesso de informação muito grande, não sabe filtrar o que é da sua realidade, o que não é. As pessoas começaram a querer viver a realidade do outro. Né? Então, sempre quando chega uma aluna para mim, ou alguém novo, seguidor, na minha página, que ela quer falar, é porque eu quero ganhar 10 mil reais todo mês vendendo brownie. Eu falo assim, certo, vamos ver a sua realidade. Então, assim, as pessoas não puxam a pessoa, veja só, a headline lá, ganhe 10 mil reais por mês pronto, fazendo né? brownie. E acha que é um passo de mágica, mas não existe mágica. Comecei a fazer brownie hoje, amanhã tô ganhando 10 mil reais. Não, eu sou especialista em brownie, né? Eu 10 anos da minha vida fazendo brownie. Sim. E a pessoa chegou ontem, ela quer fazer 10 mil daqui a um mês, aí ela né? viu a headline de outra pessoa, de outro curso, e a expectativa Com que outra ela realidade, de né? outra realidade. E a expectativa começa a ficar uma coisa que você tem que ficar o tempo todo desconstruindo. Com a pessoa, né? Mostrando que não é por aí, né? Tem que estar quebrando Ensinando. esses paradigmas que as pessoas estão encaixando na cabeça à força. Eu acho importante a gente colocar aqui, como ela citou, me citou no processo, dentro dos primeiros projetos da NoCute, o primeiro mesmo foi uma consultoria, onde a gente falou com diversos empreendedores e influenciadores nesse primeiro período. A gente não conversou com empresas. E aí, a maior parte dessas pessoas, dessa galera que eu estava tendo contato, começou... Eu percebi um comportamento comum: chorar. Assim, era o principal ponto nevrálgico, assim, da consultoria. Começou a se tornar muito íntimo, porque o processo digital, ele passou a ser muito sobre a pessoa, sobre a rotina da pessoa, sobre o quão ela se sentia pequena mediante a quantidade de informações e o quanto ela não se sentia preparada para receber aquela quantidade de informações. E aí, vai muito para um lugar de influenciadores digitais, ou gurus do marketing digital, principalmente para a nossa área, que eles trazem uma realidade que não é uma realidade do brasileiro, do microempreendedor e de quem trabalha hoje em dia. Ele reforça muito aquela coisa do publicar todos os dias, de fazer fórmulas todos os dias e tudo mais, que é importante a constância, porém ela precisa se adequar à rotina do trabalhador, daquele empreendedor. Não adianta nada eu chegar para uma pessoa que tem uma rotina X e passar para ela uma rotina Y de um influenciador, um guru digital, que tem uma equipe para publicar todos os dias, que tem uma equipe para olhar todos os anúncios todos os dias, que tem uma equipe para gerar conteúdo e criar e fazer o roteiro e fazer a pauta e tudo mais, porque é injusto você chegar e dizer que tem a fórmula do sucesso, quando a fórmula do sucesso está no formato de equipe, está no formato de ferramentas, e aí você passa para a pessoa como se fosse uma experiência individual, no qual você realiza aquele processo. E aí a pessoa sozinha, ela vai realizar aquele processo e vai obter o sucesso. A quantidade de promessas que se tem, não só na área de marketing digital, mas na área de saúde, a gente vê uma quantidade de influenciadores falando sobre emagrecimento, sobre saúde, sem o menor tipo de responsabilidade, é muito grande, porque quando a gente olha o conteúdo, geralmente é conteúdo muito raso, lotado de frases motivacionais, mas que não se aprofunda em nenhum momento. Na verdade, se aprofunda um pouco mais quando você compra um curso que é falando sobre como eu fiquei rico, onde, na verdade, a base disso, muitas vezes, não está nem no seu esforço. Às vezes, você nasceu rico. Tem um meme que roda muito na internet de um
De uma Eu pessoa amo esse que diz meme. assim, o segredo de ficar milionário. E logo abaixo a Embaixo thumb de tem. um outro vídeo dele, meu pai, dono de XXY verdade, empresas, herdeiro. tipo, Mas eu acho absurdas. que tem também E tem gente que é fã, né, gente, dessa Claro, pessoa. tem. Todo. Tem. Não, eles, Muitas. os influenciadores, eles lotam locais, né? Sim, Tipo, é muito bizarro centros de isso. eventos nas cidades e tudo mais. E eles Totalmente. a gente só precisa pensar que ele tá lidando com vidas. Quando você diz assim, o seu negócio vai fazer um sucesso e tudo mais, e promete isso pra uma pessoa, é um negócio muito sério. Você tá lidando com um sonho de alguém. E lidar com o sonho de alguém, lidar com o vetor, muitas vezes, de sustento daquela pessoa, é muita responsabilidade. É muito potente você ter que analisar esse processo, porque você está falando ali muitas vezes de mulheres. No caso, a gente teve, eu e a Elba a gente evoluiu tanto nesse processo que fizemos uma consultoria, ela no lado de culinária e eu de marketing digital, onde a gente recebeu mulheres da confeitaria, e existe um nicho muito grande, um público muito grande de mulheres na confeitaria que usam a confeitaria como forma de empoderamento, para não dependerem da renda que vem do companheiro, para se sentirem, né, ativas na sociedade, uma vez que a sociedade tem esse processo de julgamento e tudo mais. Então é muito importante que a gente saiba dessas realidades, dessas micro-realidades, antes da gente passar uma fórmula pronta e uma fórmula que não depende da gente especificamente. Eu acho que isso também, né, aproveitando o teu gancho, não, eu acho que é um sintoma, né? Um sintoma de as pessoas, elas estão cada vez mais em busca de fórmulas prontas, né? Assim, fórmula pronta e resultado rápido, né? Porque a gente acha que uma fórmula pronta, ela vai dar um resultado pra gente, assim, né, de forma imediata. E aí eu não sei quem foi que veio primeiro nesse caso, foi o ovo ou a galinha, né? Se foi assim, eu tô atrás eu como usuário, né? Como consumidora de rede social, como consumidora, por exemplo, do teu negócio de confeitaria. Sim. Eu tô atrás de uma fórmula pronta para eu conseguir um resultado rápido, ou o guru do marketing viu essa doença no mercado, se aproveitou dessa oportunidade de pessoas que estão buscando fórmulas prontas e ele foi oferecer o produto dele de fórmula pronta, que é o que vai funcionar para todo mundo, né? Eu vou vender um produto aqui fechadinho, engessado, e ele vai funcionar para qualquer pessoa. Eu acho que essa coisa, essa ansiedade generalizada em que a gente vive, e aí eu acho que isso vem muito aí do lance desse processo de digitalização mesmo, né? Da internet, essa ansiedade que a gente vive, ela leva a gente para lugares, assim, muitas vezes obscuros, que você precisa parar e pensar, né? Tipo assim, cara, tu tá indo... A gente, por exemplo, se matricula na academia, mas a gente quer que o resultado da academia seja em 2 meses, não em 1 ano, né? Então, Tá assim... suando, comendo, aí, tipo, Então, assim, você acha que... me matriculei na academia, eu tô fazendo tudo. Vamos lá, agora vai dar tudo certo. Eu vou uma vez por semana, As mas... redes sociais, elas massa, trabalham né? muito com a questão do instantâneo, né? Exatamente. A gente tá trabalhando cada vez vídeos mais curtos, a gente tá Mais trabalhando rápidos. conteúdos mais rápidos, menos textos, mais imagens, para que a gente possa consumir de maneira mais rápida. Isso é tudo muito prejudicial, rápido, né? porque a gente tá vivendo um momento em que até as plataformas de streaming estão dando a possibilidade de você acelerar para ver episódios de série. Então a gente tá vivendo e a gente tá fazendo na nossa rotina tudo de maneira muito rápida para caber mais coisas. Não é para que a gente possa descansar e que possa Não, é ter pra uma caber mais qualidade de coisa. vida. É para inserir mais atividades. Eu queria saber de ti, Fernanda, do processo de criação, né, de imagética. Existe muito estereótipo dentro desse processo de guru de marketing, né? Existem estruturas muito específicas, né, na hora dos materiais, inclusive. Eu queria saber um pouco de você, o que você acha desse papel, inclusive da direção de arte nesse processo, né? Porque essa galera, ela não vem despreparada, ela vem sabendo de psicologia das cores, de neuromarketing, vem sabendo de uma quantidade de coisas que quem tá recebendo essa informação nem tá ligado no que tá acontecendo, né? O que eu acho mais estranho nesse rolê todo, assim, do design ganhar esse aspecto de disciplina mesmo, que as pessoas querem aprender, é que, gente, design é uma coisa tão simples. Design é você oferecer uma solução para um problema. E essa solução pode ser visual em vários formatos diferentes, sabe? Não é tipo uma receita, não é, sabe? Não é uma coisa que vai ser igual para todo mundo, porque cada um vai ter os seus problemas e as suas necessidades dentro do seu negócio, dentro da sua carreira e de tudo isso. E o design, ele é uma ferramenta que
vem para te ajudar a ter maneiras e processos e formas de lidar e adaptar o conteúdo que você precisa para aquilo. E é muito estranho, porque vai de encontro exatamente com o que o design é, né? Que é uma solução customizada para um problema. E muitos dos gurus entregam a solução de aplicativos prontos. O Canva destruiu a minha vida. Aplicativos prontos e tal, e tá todo mundo parecido, né? Sim. Aquele processo que a gente tem né? Não, porque você tem padrão perfil é o mesmo. organizado. Cada vez mais a gente perde individualidade na internet. Eu penso isso, sabe? A gente tá se propondo a colocar comportamentos iguais. A gente tá parecendo igual. Nós somos pessoas agora com imagens iguais, as identidades estão todas parecidas, os comportamentos. Então, desses 500 mil, lembrando que é 500 mil que tem acima de 10 mil, ou seja, ainda existem mais pessoas influenciando esse processo, dentro desses 500 mil, quantos são originais? Quantos você olha e diz assim, nossa, esse daqui é da personalidade da pessoa, né? E aí eu não culpo nem o fato de surgirem tecnologias, porque a gente vive uma época que inteligência artificial desenvolve arte, gente. A gente já está nesse passo, entendeu? Exato. Então, nunca foi sobre ferramentas, nunca vai ser sobre ferramenta, vai ser sobre ideias. Até porque a ferramenta não substitui a pessoa, né? O ser humano. Nunca vai. Não tem problema nenhum que todo mundo esteja usando o Canva. O problema é que todo mundo está usando para fazer a mesma coisa, sabe? E é um mundo, uma gente. Grande cópia. Eu entro no Canva, eu acho um grande playground, se liga. Dá para você fazer muita coisa lá. É uma ferramenta realmente incrível, sabe? E as pessoas usam para fazer tudo igual. E eu fico me questionando, assim, caralho. Opa, desculpa. A gente é family friendly agora. Então, e eu fico me questionando, cara. Todo mundo fazendo a mesma coisa por tanto tempo, usando as mesmas ferramentas. Querendo resultados diferentes. E achando que isso vai fazer elas saírem do lugar, sabe? É muito doido isso, né? Muito doido. E aí gera um processo de frustração absurdo, né? Absurdo. Porque você entra nisso e aí você fica só uma grande cópia, né? Uma cópia do outro, que vai copiando. E aí, no final das contas, o teu resultado não vai aparecer, tu vai se frustrar, vai achar que é incapaz, né? Aí vai, enfim, entra depressão, entra ansiedade, como a Elba mesmo mencionou, né? No processo dela, entra um burnout. E aí a gente volta pro mesmo canto. Mas como assim você não teve esse resultado X? Como assim, se você fez ali todo o processo que ele então porque você não fez esse passo a passo. Se você tivesse feito dessa forma, você teria conseguido esse resultado, né? Tipo assim, não pode mudar uma vírgula. E no caso de vocês, eu tô aqui na mesa com 3 mulheres, a maior parte desses gurus, principalmente da área de marketing digital, são homens brancos, ricos. Então, ainda existe essa parte do... no design está vindo, isso é especial, viu? Está vindo para um lugar, você está aconselhando uma jornada no qual você desconhece a vivência. E o pior, você não se preocupa em conhecer. Porque eu acho que pior do que não viver aquilo ali, né? Porque eu acho que nem todo mundo vai viver a vivência de todo mundo, e é isso. Mas você não se preocupar em... ir atrás de saber o que está acontecendo, com quem é que você está falando, qual a jornada dessa pessoa, para onde ela vai, para onde ela quer ir, mas quais são os obstáculos atuais daquela pessoa. Chega um momento que você não escuta essa pessoa. Você tem tantos seguidores que você para de escutar as pessoas de maneira individual. E aí a gente fala para a massa. E quando a gente fala para a massa, muitas vezes são frases prontas e soluções prontas, que são prontas na teoria. Na prática, elas são extremamente abusivas, elas são extremamente... Elas são vagas. Exatamente, vagas, não muito vagas. Não tem embasamento nenhum. E eu fico muito chocado com a quantidade de pessoas que chegam até mim nas aulas, nas consultorias, em todos os lugares, pessoas que vêm com receitas e fórmulas prontas, que se ela conseguisse duas frases, se ela conseguisse juntar as duas frases que ela fala, ela já via que uma se contradiz com a outra. E que elas são rasas e que ela não pensa em si próprio. Muitas vezes as pessoas chegam com fórmulas que eu digo, mas você
não tem essa rotina, você não tem como fazer isso especificamente. Mas fulano disse que sim. E aí, nesse fulano disse que sim, chega uma pessoa geralmente muito frustrada dentro desse processo. Não podemos esquecer que o digital ele é um lugar onde todo mundo fala meio que o que quer, né? Então, a gente tem que ter cuidado com quem que a gente está escutando. Cuidado com o que fala, né? E a responsabilidade, como a Elba. Tanto com o que você fala, quanto com o que você escuta, porque a gente tem que filtrar muita coisa, né? Tem uma coisa que ficava, assim, martelando na minha cabeça, que eu via alguns desses gurus falando assim, mas você precisa ser autêntico, você precisa ser você. Como? Mas como que você vai conseguir, entendeu? Ser autêntico, ser você, se você tem que falar ali o que tá... XYZ, se você não pode seguir o que você sente, a sua verdade, o que eu quero passar para as pessoas, entende? Você pode falar isso daqui, mas isso daqui você não pode falar porque as pessoas vão achar que isso. Caramba, eu quero ensinar o que eu sei. Então, o que eu posso falar, o que eu tenho autoridade para falar, é o que eu vivi. Elba, e o processo de você ter ido atrás de um guru de marketing e depois ido atrás de outros e é um processo que parece que não vai chegando no fim. É um ciclo vicioso. Como que foi pra ti se reconhecer dentro desse lugar, assim, de tipo, tenho milhares de pessoas e eu não consigo sair desse lugar? Como que foi pra ti reconhecer isso? Quando eu percebi que tinha alguma coisa errada, ao invés de eu dar um passo para trás e abafar todas essas vozes, eu continuei buscando, ou até, tipo assim, então vai ter uma pessoa que eu vou encontrar, que eu vou vai dar certo, né? Me identificar e que ela vai me ensinar respeitando o que eu sou. Mulher, mãe. Aconteceu, eu encontrei. Mas são realidades diferentes. Porque é como você acabou de citar, Noah. A pessoa que está ali na frente, falando para todo mundo que é possível, ela está falando que é possível nessa escala hoje, porque ela por trás tem uma equipe gigantesca. Tem pessoas que fazem acontecer aquilo ali, né? E que ela vem com uma palavra de que você é capaz, você pode, você tem que fazer isso. As frases motivacionais, né? Então, você pode ser, você vai ser milionária, né? Você não vai depender mais de ninguém. Coisas que quem está do outro lado sonha em realmente ser. Que Nossa, tá você buscando. dizer pra pessoa que a pessoa vai ser milionária é bizarro, né? Não, mas você tem isso zero daí. de certeza. O que te faz dizer que a outra pessoa vai ser milionária, gente? E ela tá num contexto social completamente diferente. Ela já tá milionária. Mas porque ela ficou, ela acha que todo mundo vai ficar milionário. Então, tipo assim, eu vou treinar pra ser milionário. Que ótimo. Gente, mas não é assim. É uma coisa que a gente conversa muito, eu e ele, em relação a ter maturidade emocional até com as finanças. E a gente não tem. Nós somos um país que não tem isso. As crianças não sabem, não tem isso na escola. Talvez algumas escolas agora estejam introduzindo isso. Então, a gente vem seguindo os padrões, realmente, do que a gente vê na nossa família. E é muito complicado você falar para a pessoa que ela vai ser milionária, sendo que ela vem de um lar que nunca teve educação financeira. Né? E diz assim, mas é porque com o meu trabalho você vai conseguir esse resultado. E um país com déficit de educação, tanto na área de marketing digital, que se tornou uma necessidade para todo mundo, e na parte também financeira, os influenciadores vão lá e suprem essa demanda. Porque o que está acontecendo? Influenciadores digitais percebem a demanda de um país cujo déficit é educação, e eles vão suprindo essas demandas da maneira que eles acham que é interessante. Muitas vezes esse achar interessante não necessariamente é o correto. Né? Exato. É o lugar que você tem que estar. Tem uma coisa que me deixa muito... É triste mesmo a palavra, tá? Quando eu vejo alguém... E essa fala que eles trazem pra gente, eu vou contextualizar aqui. De tipo assim, você que sabe o que está falando, que você que tem informação, você que sabe o que tem que explicar, tem que fazer agora, urgente, 24 horas o tempo inteiro, porque senão outra pessoa que não tem conhecimento nenhum vai chegar na sua frente e vai ter muito mais resultado do que você. Imagina, então, entra numa loucura, né? Então eu me via nessa situação de que assim, meu Deus, se eu não aproveitar tudo que eu sei para educar as pessoas da forma correta, vai vir outra pessoa completamente irresponsável para querer formar essa pessoa e ela vai continuar frustrada. O irresponsável, no caso, já estava na tua frente, né? Te dizendo isso. Exatamente. Então eu ficava assim...
Então, o que eu preciso fazer? Então, você entra num surto. Né? Você entra num surto, você não Corrida dorme. com ninguém. E ainda, em todo esse processo, eu descobri que eu tenho TDAH. Nossa, então, uma pessoa que tem TDAH, ela não o cérebro dela não funciona da mesma forma. Que os outros, exatamente. Né? Então, assim, o único lado positivo que eu acho de tudo isso é que eu consegui entender que eu estava precisando olhar para mim, como indivíduo, para que eu parasse de me adoecer. Né? E para que eu descobrisse as coisas que são diferentes dentro de mim mesma, como o TDAH, que eu não sabia. Você precisava se ouvir, né? E deixar de ouvir esse bocado de vozes que iam aparecendo. Então, quando eu descobri o TDAH, que foi somente ano passado, né? Então, eu passei 2 anos aí na peleja, achando que é porque eu estava errada, porque eu não estava fazendo certo, porque eu não seguia o método corretamente, porque eu gastei 3, 4, 5 mil reais comprando cursos de pessoas para me falar como que tinha que fazer, para eu ter resultado, mas eu não tinha resultado porque eu não fazia, mas não era isso, é porque a minha realidade era diferente. É porque eu tinha uma casa para gerir, uma filha para criar, um trabalho para dar conta, não só no digital, mas na vida física, clientes para atender. Então, assim, é uma sobrecarga que não é humana, é sobre-humana, é cruel. Então, é impossível você não ter ansiedade. É impossível você não ter crise de ansiedade, como eu tive várias. É impossível você não ficar depressivo, né, a ponto de gritar, de querer, Deus me ajuda. O que está acontecendo? Chorar no banheiro do trabalho, de né? ter que ir para psiquiatra, achando que quando você... Que as pessoas dizem que psiquiatra é coisa de maluco, né? Ainda então, tem isso, né? Ainda tem isso. Não posso ir no psiquiatra. Quando eu fui no psiquiatra... As pessoas vão achar não, que quando eu fui a primeira vez no psiquiatra, eu estava me sentindo uma derrotada. Olha o sentimento que você entra na sala do médico. Que não está ali para te julgar. Ela não estava ali para me julgar. Pelo contrário, né? Para me ajudar. Né? Mas eu estava entrando com a sensação de que eu sou louca. Eu não sei fazer nada, eu não dou resultado. Sabe por que eu não dou resultado? Porque as pessoas dizem que eu só posso dar resultado se eu tiver uma loja. Ah, você é confeiteira e você não tem uma loja, as pessoas não vão acreditar no que você fala. Como assim? Absurdo, né? É de um absurdo. Como assim? Então eu tenho que tirar uma loja de algum lugar, dinheiro de lugar que eu não tenho, né? Para dar resultado. Né, tipo, buscar alguém que vá financiar uma loja. Gente, é surreal isso. Porque você não tem uma loja física, as pessoas não vão dar credibilidade ao que você virá falar. Então quer dizer que eu passei 4 anos dentro da universidade pública, pra nada, estudando com profissionais assim excelentes, que fiz vários cursos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que fiz intercâmbio no exterior pela Universidade Federal, não só os professores daqui, mas os de fora também. Isso não vale nada, porque eu não tenho uma loja. Isso não vale nada o que eu estou passando com os meus clientes, como atender melhor o cliente, as dores de cabeça que acontecem dentro do trabalho. Não é fácil. O trabalho em si já não é fácil. Você ser confeiteira... Não, eu vou falar sobre confeiteira porque é o que eu tenho autonomia. Sim, claro. Né? Mas você ser confeiteira nesse país é difícil, porque acontece como acontece em qualquer mercado. As pessoas que não têm informação, que não têm maturidade de entender que aquilo não é uma renda extra somente... Porque muitas entram como se fosse só... eu preciso ganhar um trocado. Eu preciso só ter um dinheirinho ali. Né? Então, começam a fazer o quê? A desmerecer quem realmente... Quem vive daquilo ali, e quem né? vive. Quem vive daquilo. E quem realmente tem isso como missão de vida, como propósito. O aumento dos influenciadores, eu acho que não só para mim, mas para a Elba também, que dá aula, enfim, para quem tem essa coisa de dar aula, eu acho que ficou muito nítido durante esses processos de aula e tudo mais, que antigamente os alunos vinham com perguntas por desconhecer a plataforma. Hoje eles chegam já com informações erradas, com comportamentos viciados através de reforço negativo desses gurus digitais, e a gente precisa não mais educar, mas a gente precisa
retroceder tudo que já foi passado para ele durante esse processo, para que a gente possa criar uma nova cultura que valorize os profissionais de verdade, os professores, as pessoas que estudaram na teoria aquilo ali, porque as pessoas falam muito sobre teoria e prática serem diferentes, e de fato são muito diferentes. Uma coisa foi eu estar na faculdade aprendendo comunicação através de Aristóteles, enfim, todos os autores, os pensadores. Outra coisa é na prática, mas se eu não tivesse tido a teoria, eu não saberia lidar com a prática, com a responsabilidade, eu não saberia, não estaria aqui conversando com vocês sobre esse processo, eu estaria o tempo todo falando sobre plataforma, número e algoritmo, mas a gente precisa pensar que por trás de plataforma, número e algoritmo ainda existem pessoas, não são só robôs, não é só tecnologia. Então acho que se tira muito da equação o vetor humano, o vetor pessoa. E digital não é só isso, né? A gente pega essa coisa de falar sobre digital, a gente pensa logo em tecnologia, rede social, robô, pouco se pensa na conexão humana, que é muito mais forte do que qualquer plataforma, qualquer digital. Rede social já existe há muito tempo. Eles até chegam a falar sobre essa questão da conexão humana. Mas é aquela coisa, mas é o discurso de neurociência. Exatamente. Tá? Você precisa entender a mente humana, porque todas as mentes são iguais. Né? Você precisa entender a mente humana para vender e não para entender. Exatamente. E talvez chegar num processo empático. Para não ser empático. Exatamente. Entendeu? Você tem que entender a mente humana só para você abrir a carteira da pessoa. Para a pessoa saber. E quando ela abrir a carteira, vamos vender mais um pouquinho. Exato. Sabe? Vai e bota um order bump, um negócio, bababá, né? E vários termos para você ficar enlouquecido mais ainda. Exato. É muito complicado. Porque eu chegava, via alunas que conversavam comigo e diziam assim, professora, eu não... E às vezes, até essa questão de eu ser professora, eu me sabotava por isso, porque eu dizia assim, não posso me autodeclarar professora se eu não tenho uma formação em licenciatura ou se eu não tenho mestrado. Sabe? Então, a cobrança interna é muito grande. Né? Elba, você tem autoridade para ensinar? Você tem que mostrar autoridade o tempo todo. A sua autoridade é o que você tem, as coisas que você compra, o que você conseguiu com a confeitaria. Então, é sobre ter, não é sobre ser. Né? Então, eu ficava presa ali numa questão, quando eu conversava com alguém que eu via que estava realmente muito vulnerável, que precisava de uma palavra que não era sobre o trabalho, é que você percebe as nuances que tem dentro de qualquer trabalho. A pessoa, para ela desenvolver um bom trabalho, ela precisa estar bem. Com certeza. Então, quando você não está bem, né, quando você está, quando uma aluna está numa casa que você sabe que a vida dela ali, aquela realidade dela, é completamente diferente da sua, e você quer forçar ela a ganhar R$4.000, R$10.000 por mês, sendo que é impossível. Ela não tem onde trabalhar, ela não tem espaço, a geladeira da casa é uma só. Não tem onde guardar os doces, não tem como ela fazer uma produção maior, não tem como ela oferecer mais, não tem como ela vender mais. Não dá. E aí você não tem como encaixar a sua realidade na realidade do outro, gente, né? É desumano. Então ela fica se sentindo mal constantemente. Porque eu não consigo ter resultado. Eu disse, não, você consegue. Mas esse é o seu resultado. O seu resultado não é igual ao do outro, o seu resultado é progressivo. Você precisa entender o processo agora, como fazer isso daqui. Né? Não é simplesmente... E outra coisa que me deixava frustrada, chateada, com raiva mesmo, quando eu ia ensinar, era as pessoas chegarem e falar para você assim, para você aprender a cozinhar, você tem que ter uma cozinha XYZ, com equipamento XYZ, só serve se for essa marca, essa batedeira, é isso. Não. Então, assim, quando eu decidi entrar nesse mundo do digital, a primeira aula que eu gravei, o meu primeiro curso, que eu chamei de curso, porque era uma aula de 2 horas, sei lá. É uma aula. Quando você está numa sala de aula, você fica 2, 3 horas lá. É uma aula, né? E aí eu gravei, eu fui para a cozinha da casa de uma amiga e pedi para ela, porque eu achava bonita a cozinha, né? Eu achava que se eu estivesse dentro de uma cozinha bonita, isso fazia toda a diferença. Porque era isso que eu tinha estudado quando eu comecei. Era isso que estavam te dizendo, né? Enfim, aí eu falei para ela, amiga, me empresta a tua cozinha só para eu gravar aqui uma aula, né? Mas mesmo tendo esses gatilhos já comigo, de que eu tinha que estar num lugar, um ambiente bonito, porque senão as pessoas não iam assistir. Então, tipo assim, pouco importa o conteúdo.
Se teu fogão não for um O cooktop de cenário indução, é o mais importante, né? se a tua panela não for de indução, se teu cooktop não for XYZ, e se onde você tá atrás, a Ninguém vai parede olhar tá para o teu descascada, conteúdo. que se dane se você tá ensinando uma coisa que ali você vai ter resultado, né? Então, eu ficava muito... Gente, e aí? Você Por fica isso numa que corda a bamba. maioria dos gurus estão sempre numa cadeira gamer ou do lado de um carro, né? Sempre E o tem iPhone, né? essa- E o iPhone. Tem É isso, de né? muito Última geração. estereótipo, É. né? Gente, infelizmente, nosso tempo tá chegando ao fim. Triste. Foi tranquilo, né? Foi. No sentido, não, é pesado o conteúdo, mas É, foi é bem tranquilo. pesado. Que tava nervosa, né, Elba? Tava. Mas deu tudo Porque é certo. delicado falar sobre... Ainda bem que eu não chorei. Mas, Eu mas já tô bem melhor. antes... Mas eu ainda tô com trauma, tá, gente? Eu imagino que sim. É bom Se deixar chorar, já claro. Deixando né? claro, eu ainda estou com trauma. Eu tô com Inclusive, trauma de postar. Inclusive anos de terapia, né? Pra resolver. É, eu já tô com 2 anos de terapia, né? E, tipo assim, ontem eu fiz uns stories e disse, gente, eu voltei, vocês estavam com saudade de mim. Aí eu, também se vocês tiverem saudade, eu voltei do mesmo jeito, tá? É isso. Só avisando. Porque, tipo assim, você fica querendo o tempo todo, buscando aceitação, Aprovação das pessoas, né? né? Isso é muito complicado. Obrigada, Gente, nada, não, mas calma. Só pra gente finalizar o tema, é importante a gente deixar muito claro aqui que nenhum momento a intenção do No Cute Sem Arroba é incluir todos os profissionais dentro de um só rótulo. A gente precisa ter, sim, esse cuidado, nós precisamos ter, sim, essa desconfiança, né? Porque, assim como tem muitos profissionais que são incríveis e que estão ali compartilhando, de fato, conteúdos relevantes, que estão compartilhando vivências e coisas que são interessantes e que são realmente educativas, enfim, profissionais maravilhosos, nós temos também o outro lado. E o outro lado, infelizmente, vem crescendo cada vez mais. A cada dia ele vem se tornando cada vez mais nocivo, né? Principalmente para o empreendedorismo no Brasil, que já tem uma série de dificuldades por si só, devido ao país que a gente está e devido à estrutura burocrática que a gente tem. Então tenham cuidado quando você for consumir algo. Saibam quem vocês estão seguindo. Autocuidado também é filtrar quem vocês seguem, porque Exatamente. o conteúdo que você recebe, ele pode ser um conteúdo que te liberta ou pode ser um conteúdo que te aprisiona. Pra gente finalizar, sempre tem, né, as nossas indicações de cada episódio. Eu queria começar com a Fernanda. Eu Temos- tenho 3ª temporada de Umbrella Academy, né, cara? Incrível, incrível demais. O Elliot Page tá a coisa mais fofa do mundo. Eu amei o que fizeram com o personagem dele na série. Então vejam, pra todo mundo que desistiu na 2ª temporada, assistam a 3ª, que ficou muito boa. Eu gostei muito. Amor, também amei. E a Dini? Eu vou deixar tu dar a tua indicação, porque a tua indicação ela demora às vezes uns 10 minutos, né? Você faz um breve Você é resumo, rápido, uma meu coisa, Deus. então- Só me critica. Mas eu vou deixar uma indicação rápida, vamos lá. O Poder da Presença. Eu também sou péssima de dizer o nome dos autores, né? Vocês já perceberam. Então, mas procurem. O Pesquisa Poder da aqui, Presença é um livro que fala sobre presença, né? Obviamente, outra coisa, mas sobre a importância da postura da autoimagem, né? Fala muito sobre a autoimagem, fala muito da postura que você quer passar quando você quer passar autoridade. Acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? E ela traz isso para a realidade, né? Não é um livro nocivo que vai te dizer, tu tem que ficar assim, nessa postura, assim, 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 assim. Não, ele não vai te ditar nenhum tipo de regra, mas eu acho que é um livro super importante pra gente e que casa muito bem com o tema que a gente debateu aqui hoje. Então, fiquem à vontade. O nome da autora é Amy Cuddy. Perfeito. Obrigada, Fernanda. MCUDDY. Fazendo gente. tudo. Inclusive, depois a gente pode colocar aqueles que botam uma reunião de pauta Do aqui, né? nada. A gente Nada, pode viu? colocar as indicações como publicação na nossa rede social. Podemos. Perfeito. No nosso Nossa, Instagram, podemos. inclusive, sigam @NoCute sem arroba. Elba, qual é a sua indicação? Não, deixa você fazer, deixa eu por último. Tá bom, ela pegou o celular porque ela vai colar. Exato. Ela quer Eu queria falar indicar uma coisa que um podcast que já tá sendo muito hypado, mas que eu acho que merece toda a atenção, justamente por toda a mensagem que ele traz para além da história principal, que é a mulher da casa abandonada da Perfeito. Folha de São Paulo, Chico, que o maravilhoso. Chico, um jornalista exímio, Chico excepcional. Feliz, eu te amo, né, amigo? Ele Declarando traz a amores. história de uma mulher, né, numa casa abandonada, que ele descobre depois a história dela, que ela é acusada Fugitiva do FBI. Fugitiva Não do fala FBI. o crime, amigo.
Amiga, mas é importante falar o crime, né? Porque ela Vou deixou tampar o a sua empregada em condições análogas à escravidão. E é importante a gente falar sobre isso porque é um É podcast muito que não fala só legal. sobre esse caso. Mas ele está explicitando outros casos pra gente ver como como isso é recorrente no Brasil. Até nas relações que a gente traz, né, historicamente falando sobre essa construção, né, patrão, empregado e tudo mais, a gente traz alguns resquícios que vêm da escravidão, que vêm do abuso e tudo mais. Então é um podcast super incrível, mas consumam com responsabilidade e evitem estar fazendo memes no Twitter, porque, gente, sinceramente, é de péssimo gosto. Elba. É porque eu tinha que jogar isso, porque eu acho horrível. Eu também A acho que pessoa as tá pessoas fazendo fazem meme meme. com Eu as não coisas, tenho às vezes, que não Twitter, tem então eu assim. não horrível. sei. Eu não tava nem As com pessoas estão indo essa à galera. frente da casa, gente. Isso é muito perigoso, sabe? Não se Gente. combate uma violência com outra violência. Vai, Elba. Militou. Vamos lá. Milita. A minha indicação é uma indicação para que todas as mulheres, principalmente as mães, né, que eu tenho que falar aqui em nome das mamães, Claro. leiam esse livro que se chama Deixa a Peteca Cair. Como as mulheres conquistam mais quando fazem menos. Perfeito. Eu amo, é minha filosofia Tiffany de Dufour. vida. Vou, inclusive, O nome da anotar. autora, Tiffany Dufour. Dentro do livro, ela fala muito sobre maternidade, porque ela é uma mãe, ela conta a história dela, né? Claro. Mas ela fala que como que é esmagador você ser mulher nessa sociedade, quando você quer trabalhar, você precisa sair, mas você tem uma criança em casa que depende 100% de você. E que o papel do homem é construir patrimônio fora, né? E só apoiar a mulher, né? É, isso apoiar, mas Ajudar. quando Pra você quem tá separa, né, escutando amor? nas plataformas de áudio, ela deu um aspa gigante, tá? É porque a gente, como tem gente que escuta do Spotify, ela fez umas aspazinhas com a mão, tá? Sobre o papel do homem, por favor. Exatamente. Porque pode parecer Bom, que tu tá realmente dizendo que esse é o entre papel. aspas, tá, gente? Pelo Bem amor de irônico Deus. mesmo. Esse livro é muito bom. Perfeito, Elba. Então vamos finalizar, né? Vamos lá, gente. Dar os recadinhos das plataformas. Não, à vontade. e tudo. Siga a gente aí. Não, sua vez. Minha Vai. vez? Então tá, né, gente? Gente, tá Porque uma ele- reunião de... É uma reunião de pauta, é porque como ele fala bastante, né, a gente dá essa voz. A gente gosta de dar voz. A gente tá aqui Gente, pra eu dar moro voz. só. Eu só falo uma vez a cada 15 dias, que é quando a gente vem gravar. entendeu? Quando tem reunião com o cliente. Eu Na só falo aula. com minha cachorra e, assim, tipo, quando eu falo com outros seres humanos, eu tendo a prolongar, porque eu falo sobre tudo que eu não falei durante Eu dias. entendo, amiga, eu falo entendo, naquele eu entendo. Não, momento. fica à Entendo, vontade, também tá? sou assim. Gente, então vamos lá. Sigam as nossas redes sociais, né? Nosso Instagram é @noquilt sem arroba. Temos canal no YouTube. O nosso primeiro episódio, né, está no ar nas plataformas, tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no Deezer, quanto na Amazon Music. Então, escutem a gente. Tô Vem sabendo muita agora. coisa Sim, boa sim. por aí, tá? Vem E mais todos os coisa boa episódios por aí. para até aqui, né? Exatamente. Todos os episódios estão disponíveis em todas essas plataformas, então a gente vai pedir que você dê lá aquele view, né, aquele stream, escuta, assiste, pede pra família assistir também, tá? Pro cachorro, pro papagaio, todo Eu assisti mundo. acelerado, confesso. Mas não, porque... Eita! Não, calma, Eu vamos sei, explicar. Deixa eu me Gente, explicar. Mas é só por causa do TDAH, tá? Não, tudo bem. Porque se se for muito lento, o pensamento foge. Gente, só Tudo pra bem. Tá. contextualizar aqui, o único que saiu até hoje, nesse dia da gravação, até por isso que a Yadine falou que o nosso primeiro episódio saiu o primeiro episódio, que fala sobre burnout, e ela escutou acelerado. Mas Então, tá né? tudo bem, né? Mas Tá tudo eu certo. tenho uma justificativa séria. Exatamente. É isso então, amores. Temos. É Muito isso. obrigada. Inscrevam-se no canal, tá, gente? Gente, Porque obrigada. é Sigam a importantíssimo. gente em Muito obrigada, tudo. tá? Muitíssimo Nada, obrigada, é Elba, isso. pela Tchau, sua beijo, presença. A gente que agradece. A gente Já virou agradece de sua casa, a gente vai história. ficar chamando. É. É isso. É isso, gente. Até o Valeu, próximo episódio. valeu. Beijo. Beijinhos. Valeu.